Olá a todos. Vamos explicar, né, e exemplificar um, um exercício, tá, que foi dado para custeio para cálculo do preço de um produto, né, utilizando uma técnica de custeio por absorção. Esse material, né, ele não é de minha autoria, foi um outro professor que passou para mim, tá? E eu estou trabalhando com os alunos na parte do Excel. Então, a parte teórica em si é o professor que explica, né, para eles como que é calculado esse custo. E o que eu estou fazendo é criar uma planilha, né, criar um sistema de planilha, onde vai automatizar o valor final desse custo. Tá? Então, esse material é passado para os alunos. Não vou entrar em detalhes sobre, né, o porquê da parte técnica dele e tal, não vou entrar em detalhe. Vou focar na parte do Excel, né, o que o aluno vai ter que trabalhar, ele vai ter que criar para que eu possa avaliar. Então, repito, né, a ideia é chegar num preço de custo, né, de um produto, preço de venda, né, de um produto. E nesse caso aqui, o exemplo que o professor está adotando é o chinelo de borracha. A empresa fabrica chinelo de borracha simples e chinelo de borracha estampado, né? Em cima desse exercício, foi feito umas 15 tabelas. Então eu dividi o trabalho em 4 partes, né? Em cada parte o aluno desenvolve um conjunto de tabelas, ok? Então, a divisão foi feita por itens, né? Então, nós temos item 1, investimento fixo necessário, né? Então, o professor passou essa tabela aos alunos, né, onde ele especifica alguns equipamentos que tem, né, equipamentos fixos do material, da empresa, quantidade de cada um e preço unitário. Eu vou seguir o exemplo dele, né? Não vou colocar nada mais e nada menos, tá? Mas é óbvio que dependendo do que você está querendo, dependendo da empresa ou do produto, isso obviamente tem que ser adaptado, tá? As tabelas originais, elas possuem campos em branco, que são fórmulas, né, onde o aluno vai ter que aplicar. Então nós vamos criar a tabela, tá, no Excel e depois colocar as fórmulas, tá? O layout da tabela em si também eu deixei aberto ao aluno, né? Eu até pedi para não seguir exatamente esse do professor, porque ele está bastante simples, né? E eu pedi para usar todos os recursos que o Excel possui, né? Então acho que vale a pena aí você investir em termos de layout para ficar um trabalho legal. Então isso foi orientado aos alunos, né? E eu estaria aqui mostrando como fazer isso aí, né? Então, como eu falei, esse primeiro item aqui, né, uma tabela com uma relação de produtos, quantidade e preço unitário. E depois ele calcula o valor total. Uma dúvida que sempre os alunos têm é esse último item aqui, que ele chamou de utensílios, né? E a quantidade aqui ele não colocou e colocou como preço R$ 1.000, né? Na verdade, utensílios são materiais gerais, né? Então ele está dizendo que vai gastar R$ 1.000, né? Entra aí material de escritório, papel, lampeador, né? Alguma coisa assim. Então ele falou que vai gastar R$ 1.000, né? Então é um valor direto, né? Não tem que calcular nada, você coloca R$ 1.000 aqui. O importante aqui então é que eu vou ter no final um total, né, que é o quanto que eu tenho, o que eu vou gastar em investimento fixo para essa empresa. Volto a repetir, estou usando os mesmos parâmetros, os mesmos valores, mas isso pode ser adaptado para qualquer tipo de empresa. Aí vou lá no Excel,
né, e vou criar essa tabela. Então eu já fiz aqui, né, a tabela em si, né. Eu combinei com a turma também, né, que além de deles criarem um layout próprio, né, esse é o meu layout, então por favor não copie o meu layout, crie o de vocês, tá? Layout em termos de borda, em termos de letra, tamanho, cor, né, estilo, fica tudo a critério de vocês. Eu estou seguindo esse, tá? E eu combinei com a turma de cada item listado no exercício, né, ficar numa planilha. Né? Então você tem item 1, item 2, item 3. Né? E aí eu tenho as tabelas de acordo com o exercício. Então aqui eu tenho a primeira tabela já criada, né? Já estou passando aqui o modelo criado. Estou chamando a atenção aqui que eu botei, que eu acho que o total ali que é o mais importante, né? Então eu separei da tabela principal, colocando aqui para chamar a atenção. Né? A fórmula aqui é uma fórmula de multiplicação, né? Nada fora, né? Você tem a quantidade, tem o preço unitário, aí você multiplica e acaba tendo o total gasto, tá? E aquele item, né, que eu falei de utensílios, a gente não há fórmula, né? Ele é igual ao valor. O valor que eu colocar aqui é o valor que vai aparecer no total, porque não é definido a quantidade. E o total geral, né, seria a soma, né, a soma de todos os elementos da coluna E. Aí você tem o valor total. Nesse caso aqui, 9.220. Então, ou seja, você tem 9.220 para poder fazer um investimento fixo. Então, acho que isso que é o importante, esse levantamento. Alguns alunos perguntam se pode acrescentar, se pode alterar. Eu vou manter o mesmo para poder bater os valores, tá? Mas aquilo que eu já expliquei lá, pode ficar à vontade. Então, acho que isso não vai pecar em nada, tá? Aí voltando lá para a parte teórica, eu tenho o segundo item, que é a projeção do volume de produção. Essa tabela é fixa, tá? É com valores também fixos, não tem que calcular nada. Então eu vim aqui, criei outra planilha, então isso é muito importante, tá? Estou combinando com os alunos de ter a planilha, cada tabela ou cada item na planilha. Então foram colocados os valores direto. Layout novamente, fica a critério de cada um. E por fim o item 3, que é a projeção de custos em relação à depreciação, manutenção e seguro dos equipamentos que eu tenho na minha empresa. Tá? Então essa é a tabela original, né, onde eu tenho especificado os equipamentos, o investimento de cada um. Aí o professor, né, em cima da análise dele, ele criou, né, uma taxa anual de depreciação, uma taxa anual de manutenção e uma taxa anual de seguro. Né? Então, vou seguir esses mesmos parâmetros, mas obviamente isso pode ser alterado, né? Então, não só o valor da taxa, como os equipamentos em si. Né? Aqui os campos em branco, que são os valores em dinheiro, né? Ele tem que fazer o cálculo aqui do valor em dinheiro, tá bom? Então, novamente, essa é a tabela original, eu fui lá no Excel, né, e criei a tabela, né, final aí, outra planilha chamada item 3, tá aqui a tabela, né, eu coloquei nesse formato, então estou seguindo os meus parâmetros. Aqui o que é a fórmula, né, para tirar a porcentagem. Então eu pego, por exemplo, a máquina tem um total de investimento de 3.800, né, a depreciação do material no ano foi especificada em 10%, então para tirar a porcentagem é uma multiplicação simples, ok? Mesma coisa acontece em manutenção, então foi projetado aí, né, uma manutenção com 1,5% ao ano, e o seguro também, né, nesse caso 1% ao ano.
Volto a repetir que os valores de taxa foram especificados pelo professor, tá? Pode haver mudanças com certeza. E o que interessa para nós, né, assim, que eu acho que é importante a gente levantar, porque é uma projeção de custo. Então, num investimento de 8.220, você tem uma depreciação de projeção, né, uma coisa projetada de R$ 1.000, manutenção 80, seguro 70, ok? Então, essa é a primeira parte do exercício do cálculo de custo de um produto. Okay?